A liderança, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser treinada, não é para qualquer pessoa, você simplesmente acorda líder, isso é muito complexo, porque é um treino. E você entender justamente o que a pessoa sente é um papel fundamental do líder, porque não é simplesmente você falar qualquer coisa, é você falar a coisa certa e sabendo como a pessoa vai interpretar aquilo, porque a forma com que ela vai interpretar vai gerar uma intimidade ou vai desconectar aquela relação. Então é muito importante, a empatia ela é fundamental. Sejam bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde eu, doutora Fabiana Dário, médica dermatotricologista, trago para vocês os mais variados assuntos. No começo era uma questão de pele, uma questão de cabelo, mas agora a gente vai muito mais longe, porque a gente quer atingir o coração de vocês. E eu tô hoje com uma convidada para lá de especial, incrível, maravilhosa, que eu sou fãzona, que é a Mariana Leme. Mariana, por favor, se apresenta para as pessoas. Gratidão pela sua presença aqui comigo. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Um prazer estar sentada nessa mesa. Eu sou a Mariana Leme, imagem e semelhança do Criador. Sou casada com o Marcelo, mãe da Antonella e do Ravi, agora na minha barriga. Nossa mais nova novidade, bênção de Deus. Sou empresária. Hoje eu sou sócia da Santé Investimentos, ou seja, eu atuo no mercado financeiro. Tenho 22 anos de experiência. Sou mentora, escritora. Tem um projeto na internet também, que é o Lidere Sua Vida, que é uma jornada de transformação do autoconhecimento. Acho que é um pouquinho de cada coisa. Incrível, gente. Autoconhecimento, eu falo que é vida, Sim. né? Eu falo, quem viaja para dentro desperta, né? Perfeito. A viagem mais maluca que a gente pode fazer é para dentro, né? Então, Sim. é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Vamos partir daí, autoconhecimento, Mari. Vamos. Como é que você despertou para o autoconhecimento? Como é que foi esse teu início? Na verdade, eu odiava o autoconhecimento. Conheço muita gente assim. Eu era uma pessoa super agitada, ansiosa, e pessoas que têm esse comportamento têm uma tendência a não gostar tanto do autoconhecimento. Só que eu sempre falo essa frase, é no desconforto que se cresce. E eu, quando tive a Antonella, eu tive uma síndrome obsessiva de ansiedade, que eu fiquei muitos dias sem dormir, muito ansiosa. Eu já tinha, né, obviamente, uma ansiedade, uma predisposição, só que eu não sabia. E aí eu cheguei no fundo do poço, nesse pós-parto, uma vida totalmente nova, né? Eu era egoísta e não sabia. E aí, com uma filha, eu precisava servir e não estava acostumada. Tudo na vida é treino. E eu não fui treinada para isso. Eu fui treinada para trabalhar, né? Minha mãe, meus pais me treinaram para isso. E eu estudei muito o que era ficar grávida, ter um bebê, mas não o pós, né? Depois que o bebê saísse da barriga, o que eu faria? Então, aquilo tudo para mim foi um caos. Então, eu me vi realmente com uma síndrome obsessiva de ansiedade, tendo que tomar 2 remédios de tarja preta. Aquilo para mim foi muito difícil. E aí, chegou um dia que eu falei assim, cara, eu não quero mais passar por isso e eu vou criar a minha realidade. E aí, eu comecei... Eu não acreditava não é que eu não acreditava em Deus, eu acreditava, mas a minha fé estava fragilizada, totalmente fragilizada. Como a minha infância foi uma infância muito dura, eu acreditava que eu só teria aquilo que eu fizesse. E que era eu comigo mesma, que não tinha um Deus que me protegia e poderia me tirar daquele fundo do poço. Então, um dia muito mal, né, naquele caos do pós-parto, com a minha filha chorando muito, e eu passando toda a minha ansiedade para ela, eu olhei para o lado e tinha um livro, que era o The Secret. E aí, aquele livro estava há 8 anos na minha cabeceira. Eu já tinha lido, mas ele não tinha me tocado. E aí, Deus, às vezes, te coloca no deserto para te restabelecer, né, e te honrar. E aí eu li de novo e aquilo mudou a minha vida. E aí eu entendi que a dor tem intimidade com o propósito. E a minha dor de ter chegado naquele estágio muito sofrido era realmente o propósito de restaurar mais vidas. Então nunca é sobre profissão, não é sobre o mercado financeiro, não é sobre ser uma influencer na internet, é sempre mudar a vida das pessoas através da nossa profissão. E aí o autoconhecimento ele abriu a minha mente em relação a isso. Nossa, incrível. Você trouxe várias questões que eu concordo assim, em gênero, número e grau. Eu falo que quando a gente vai estudando a pirâmide da evolução, a gente chega no topo dessa pirâmide e é o servir.
Então, o que é o propósito? É você servir, né? Sim. Então, quando você vê que a gente veio ao mundo para servir, e quando você começa a servir, você é muito mais feliz. Sim. Não é todo mundo que entende isso, dependendo do momento. Você trouxe outra questão que eu acho muito importante, que eu acho que tem que ser um alerta para as mulheres. Muita mulher tem depressão pós-parto, em vários níveis, em vários graus. E não são todas que sabem que isso existe. Então, assim, pedir ajuda. No seu caso, foi uma ajuda divina, né? Mas tem pessoas que precisam de ajuda medicamentosa. Eu, como médica, vou até trazer essa questão, que eu acho que é bem importante. Então, todas as mulheres que tiveram filhos e estão passando por um vazio, né? Um buraco emocional, saibam pedir ajuda. Pede ajuda para o marido, pede ajuda para a mãe, pede ajuda para o médico, para o ginecologista, porque é muito sério isso. Sim. Eu já vi pessoas passando por situações muito complicadas. E a fé, ela primeiro tem que acontecer para depois a gente criar a nossa realidade, né? A física quântica, ela fala que a gente cria a nossa realidade. E quanto mais eu vou estudando, vou vendo a Bíblia, vou vendo a física... Na verdade, tudo é a mesma coisa, só que são formas diferentes de você falar a mesma coisa. Então, aí eu vou lendo as coisas e aí eu vou vendo que tá todo mundo falando a mesma coisa. Isso. Só que cada um de nós vai se conectar com uma comunicação diferente. Mas é muito interessante como a gente vê o mundo com o nosso óculos e a gente consegue mudar as lentes dos nossos óculos e criar a nossa realidade. Primeiro vem a fé, depois vem a construção, a realização, a criação. Exato. Mas primeiro você tem que acreditar. Sim. Nossa, você trouxe muita coisa super importante. Um ponto que eu queria, até você falou para um ponto de atenção em relação a pedir ajuda e remédio, e também em relação aos cônjuges, né? Porque eu era uma pessoa que eu era líder já de grandes grupos comerciais, então eu entendia muito de pessoas. Só que naquele momento eu não estava entendendo de mim mesma. E aí, como eu sempre fui uma pessoa muito animada, que influenciava as outras, quando eu me vi naquela realidade, eu não me entendia e nem as pessoas entendiam a minha realidade. Então elas falavam, cara, você vai tirar de letra, levanta da cama e vai para o mundo, vai para um cabeleireiro. Quanto mais elas falavam aquilo para mim, pior eu ficava. Porque parecia que eu estava fazendo firula e não era, entendeu? E a única pessoa, na verdade não é a única pessoa, mas a pessoa que teve empatia comigo foi o meu marido. Porque toda vez que ele me via mal, em vez dele falar assim, cara, é fácil para você, ele simplesmente baixou a frequência dele, que é chorar com quem está chorando, né? Então, ele não ficou nem mais alegre, nem mais animado, ele baixou a frequência dele, que ele estava num momento feliz da vida, porque ele estava diante de um sonho, que é a construção de uma família, mas, ao mesmo tempo, ele precisou baixar a frequência para que a gente crescesse junto. Eu acho que essa é uma dica muito importante. Quando você se deparar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, não diminuir o problema dela, porque só ela sabe o tamanho do problema. Por mais que ela seja forte, você não sabe se ela está, né, sob hormônio, sobre algum trauma. Então, a gente tem que respeitar. E isso foi fundamental para eu crescer, para eu sair daquele processo. Eu vou pegar esse gancho, vou trazer uma questão, mas depois a gente volta para esse assunto que é importantíssimo, né? Os maridos, os namoridos, os companheiros, as companheiras, eles têm um papel crucial nesse momento, né? É estar ao lado, né? Não estar nem à frente, nem atrás, tem que estar ao lado, né? E a gente tem que se apoiar. Eu gosto muito de uma frase que é de Santo Agostinho. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Mas tem que olhar para trás para saber de onde a gente veio. Olhar para os lados para ver quem está do nosso lado nessa caminhada. Olhar para baixo para nunca pisar em ninguém e olhar para cima para agradecer. Então, assim, se a gente olhar para todos esses caminhos, não tem erro. Tudo flui da melhor. E agora eu vou pegar aquele gancho que eu falei, que eu acho... eu trato de cabelo. Você sabe, eu sou dermatotricologista. E cabelo é uma dor muito grande para algumas pessoas. E para quem não tem a dor do cabelo, ela não compactua, não entende, não conecta. Então, tem um movimento que a dermatologia está fazendo, a dermatotricologia está fazendo, que eu acho que é muito importante, que é o hashtag não é só cabelo. Porque não é só cabelo, tem uma parte emocional. Então, o que você trouxe eu acho que é muito importante. A gente nunca pode minimizar a dor do outro. A gente tem que compreender, ter empatia e tentar ajudar. Mas não minimizar. Isso é muito sério. Sim. Você trouxe uma coisa muito importante. Eu sou líder, né? E eu amo a liderança. Inclusive, o meu movimento na internet é Lidere Sua Vida, para que as pessoas entendam, né, quais são as suas emoções que precisam ser ajustadas. Mas quando eu falo de liderança,
A liderança, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser treinada. Não é para qualquer pessoa. Você simplesmente acorda líder. Isso é muito complexo, porque é um treino. E você entender justamente o que a pessoa sente é um papel fundamental do líder. Porque não é simplesmente você falar qualquer coisa, é você falar a coisa certa e sabendo como a pessoa vai interpretar aquilo. Porque a forma com que ela vai interpretar vai gerar uma intimidade ou vai desconectar aquela relação. Vai. Então, é muito importante. A empatia, ela é fundamental. Né? Não é só falar assim, eu falei, ela não entendeu, ou paciência, não é assim. E eu acho que não é nem só nessa parte de liderança, eu acho que é... Na vida. Na vida. A gente tem que respeitar. A gente está num esforço colaborativo, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, porque a gente tem que amar o próximo, né? Na verdade, a gente está em unidade. É tão complexo, talvez, enfim, não seja o tema do podcast, mas a gente está... Não tem tema, o tema é o que a gente conversar, A gente está em unidade. Então, quando eu não me preocupo com você, eu estou ferindo Deus. Então é muito complexo. Eu tenho que pensar no todo, né? Eu falo que a gente é gota de um oceano. Então, tudo que a gente faz vai impactar, vai poluir o oceano, vai fazer mal para o oceano. Então, na verdade, a gente está completamente conectado. Eu concordo totalmente com você. Eu também sou líder. Eu sou médica, mas eu tenho uma empresa, né? Eu tenho 2 clínicas, eu tenho um monte de gente trabalhando para mim. E eu vou até mais longe. Eu estudo um negócio chamado Enneagrama, acho que eu já comentei com você, que estuda a essência do ser humano. Então, assim, você saber que outro ser que está na tua frente vê o mundo completamente diferente de você e você conseguir se comunicar, entender que o que ele está fazendo é uma visão de mundo diferente da sua e você conseguir se comunicar de uma forma que fique mais claro, é maravilhoso. Então, tem vários perfis de liderança, né? E ser líder não é só gritar, mandar, pelo contrário. Cada dia que passa, isso está cada vez mais démodé, né? Sim. Tá fora de moda, não existe isso. A gente tem que liderar de outra forma. E a empatia, o amor incondicional, eles fazem parte. É verdade. Eu falo que eu gosto de ser chamada de uma líder ativacional, que é uma líder onde eu ativo o melhor da pessoa. Lá na Santé, a nossa cultura é uma cultura bem disruptiva e a gente costuma falar que tem que ter o coração ensinável, que é permitido errar, porque a gente está em uma geração, eu dou mentoria para mulheres, e a maior dificuldade delas é que elas estão a todo momento querendo suprir a expectativa do outro. Mas por quê? Por conta de traumas na infância, né? Elas foram treinadas do que errou, recebe um castigo. Então, como que eu trabalho um liderado, sendo que ele morre de medo de errar, de ousar? Isso tem uma incoerência. Então, lá na Santé, a gente tem que começar a treinar as pessoas de que o erro faz parte do processo. Exato, a gente sempre vai aprender. O importante é a gente não cometer o mesmo erro. Mas ter medo, o medo ele é péssimo. Né? É claro que ele é uma ferramenta de feedback, mas o excesso de medo, ele atrapalha o nosso negócio. E se a gente quer ressignificar o mercado financeiro, que é a nossa missão, eu primeiro tenho que ressignificar o time, os sentimentos, as emoções. Senão eu não consigo ativar o meu cliente. A gente, lá na Clínica Pele, a gente fala muito de cliente interno e cliente externo. Eu falo que para a gente encantar o cliente externo, a gente tem que encantar o cliente interno. Então, assim, sem time, a gente nem chama de colaborador, é elenco. Eu gosto muito da Disney, eu uso muito todas eu fiz o curso, eu fiz elas fazerem um curso, então eu falo assim, é elenco. E quando a gente entra lá, a gente tem que dar um show. Né? E obviamente que é com treinamento, que é com feedback constante, com avaliação de desempenho. Eu falo que é ouro em pó. Você alinhar a expectativa, você conversar e conseguir entender visão, como cada um vê o mundo, é ouro em pó. Eu falo que é incrível. Fica um time, né? Eu falo que é uma colmeia. A gente tem que trabalhar em conjunto. Sim, eu acho que a grande jornada, nós, né, como líderes e direcionando o time, é transformá-los, eles terem a consciência de que eles vão entrar de uma forma e saírem de outra. Se eles saírem da mesma forma, eu falhei, eu errei né, na missão. Então, é eles entrar e a porta, né, tem que estar sempre aberta. A gente nunca pode deixar eles presos numa jaula. Muitas vezes a gente faz a transição de carreira e a gente colabora até para uma transição de carreira, porque nunca pode ser o ponto final. Tem que ser se a pessoa quiser. Mas se a pessoa quiser ir para o mundo e descobrir uma nova habilidade, eu sou a pessoa que eu vou chancelar e vou dar o de acordo para que ela vá para o próximo passo. Lá na Santé,
A gente tem muitas pessoas que, por incrível que pareça, elas estão no Lidere Sua Vida, porque elas entendem que a jornada de transformação é fundamental. E às vezes a gente acredita que eu estou no mercado financeiro e que isso que faz sentido para mim, mas na verdade o que eu quero é ser uma treinadora física. Só que a gente só vai saber isso no autoconhecimento. Então, a gente tem que estar disposto nessa jornada de transformação. Porque a gente não está amarrado a nada. A gente tem que ser feliz. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, né? Se transformar e ser feliz. E transformar a vida do outro. E se tiver que mudar, eu acho que é maravilhoso. A mudança, ela é sempre bem-vinda. A vida é feita de ciclos, Exato. né? Eu gosto muito de energia, você me conhece, né? Eu falo que tudo é yin e yang, né? Todos nós somos yin e yang, todos nós temos energia feminina e masculina. E tem momentos que a gente usa mais uma do que outra, mas eu falo que todo relacionamento, ele só funciona quando ele, ao todo, se torna 50% yin, 50% yang. A partir do momento que aquele relacionamento já não está com esse equilíbrio, é o momento da ruptura, do término do ciclo. E é legal que as pessoas entrem e saiam pela porta da frente. Então, isso que você está fazendo é muito importante, né? Sim. A gente preparar a pessoa para o próximo nível e virar uma história, uma pessoa que ajudou, né? E que... Isso que você fala de yin yang é muito engraçado, porque o mercado financeiro, ele é um mercado... super masculino, né? Masculino, né? Uma energia masculina. Exato. E aí, lá na Santé, o nosso time, ele é 70%... O time começou com 90% feminino. Então, ele era muito, muito, muito feminino. E a gente vem trabalhando essa parte da energia, porque eu defendo que a mulher ela tem que estar na energia que ela quiser, óbvio, mas ela quer estar na energia feminina, na maioria das vezes. Né? Só que é o treino. A gente foi treinada, muitas vezes, para ocupar um lugar que não é nosso. E aí eu vejo uma série de mulheres cansadas, querendo se transformar, para voltar para o lugar que de fato ela merece, que é o cuidado, aceitar ser cuidada, né? E a gente tem trazido isso muito forte na Santé, que elas podem ser cuidadas, que isso é importante e que o mercado financeiro ele já está aberto para receber as mulheres da maneira que elas são. Grávidas, mães, atletas, do jeito que elas são. Porque hoje em dia somos várias coisas. Né? Quando eu me apresentei, eu não tenho como me apresentar só como empresária. Eu sou empresária, sou mentora, escritora, esposa do Marcelo, mãe. E eu acho que é isso que é lindo. Antigamente você tinha que ser uma coisa só. Né? Então, no âmbito profissional, eu só posso mostrar o meu profissional. E eu tenho que esconder toda a minha história particular, né? Deixar no escuro. E isso não funciona mais, que eu acho que isso Graças é maravilhoso. A Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que a mulher ela teve que passar por um momento de reafirmação, de afirmação, né? A mulher antes era só a dona de casa e mãe, e acabou, e dependia 100% do marido, e muitas viviam uma realidade super triste, porque não conseguiam sair daquilo. Aí, de repente, ela mudou tudo, teve que mostrar mais, se colocar como mais, uma energia mais masculina, vamos colocar assim. E agora eu acho que a gente está tendendo ao equilíbrio. E eu acho que equilíbrio sempre é o melhor para todos, né? Para todos, sem comparação. É verdade. E é isso. Eu acho assim, você trouxe tanta coisa importante, tanta coisa, assim, que eu acho que vai ajudar tanta gente. É o que você sempre fala, né, Mari? A gente tem que transbordar o conhecimento. Eu acho linda essa frase, gente. O conhecimento transborda. Porque eu sempre falo que quando a gente guarda pra gente, gera escassez. Perfeito. E quando a gente põe para fora, a gente gera prosperidade. Eu quero prosperidade na minha vida. Amém. Então, a intenção, inclusive, desses podcasts é a gente impactar mais vidas. Sem dúvida. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada Incrível. pelo convite. Eu queria que você se despedisse das pessoas com um recado para elas. Bom, primeiramente agradecer, né? É sempre bom estar, né, sentada nessa mesa com a mesma energia. Eu acho que a gente se conecta, pessoas conectam pessoas através da energia. E o que eu quero passar de mensagem é que somos criadores da nossa realidade. Pode parecer um pouco complexo, mas se a gente voltar para dentro e começar o processo de visualização e de sentir e de ver de fato o que você quer, o que faz sentido na sua vida e você suportar o processo, o resultado ele é uma fatalidade. Não tem jeito, você vai conseguir desde que você saiba o que você quer.
que você falou é vida. Gente, você sabe o que você quer? Acho que eu vou terminar o podcast com essa pergunta. Você sabe o que você quer? Até vou falar, escreve aqui no comentário o que você quer, para a gente dar o start de uma nova vida, né, Mari? Sim. Gratidão pela sua presença, gratidão pela presença de todos vocês que assistiram aqui o nosso podcast Questão de Pele e Cabelos. E se esse conteúdo fez sentido para você ou vai ajudar mais alguém, eu te peço para compartilhar, manda para aquela pessoa, para aquela mulher, para quem está lutando e quer entenda que tem uma luz no fim do túnel. E a gente está aqui para iluminar essa vida. Queridos, obrigada e até a próxima.